Fala pessoas lindas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Neste vídeo, o padre Christian Shankar revela como podemos sair da situação de tristeza, se essa tristeza é uma tristeza boa para nossa vida ou é uma tristeza ruim. Vamos ver os ensinamentos dele que pode valer muito para a sua vida, sua caminhada cristã. Vamos ver o vídeo. Queridos irmãos e irmãs, neste tempo da Quaresma, tenho lido um pouquinho São Francisco de Sales e entre as suas meditações, eu reservei para este nosso momento de adoração aquilo que ele chama de boa e má tristeza. Quantas pessoas hoje reclamam de tristeza, de angústia, de vazio, elas não sabem ao certo qual o caminho andar. Então a primeira coisa é você definir se essa tristeza é boa ou se ela é uma má tristeza. E São Francisco de Sales, de maneira muito clara, ele explica em poucas páginas, que eu vou destacar apenas alguns parágrafos, esta questão de não importa aquilo que eu estou sentindo, importa o que eu faço com aquilo que estou sentindo. Não importa o que as pessoas fizeram comigo, importa o que eu farei com isso. E ele começa citando Paulo, onde ele diz que a tristeza que vem de Deus opera a penitência para a salvação. E a tristeza que vem do mundo, ela opera a morte. Então aqui nós temos a primeira diferença. Aquela tristeza que podemos chamar de tristeza santa, ela quer nos chamar a uma penitência, a uma mudança de vida, a repensar o que andamos pensando, falando e agindo. E a tristeza que vem do mundo, ela quer a morte espiritual, a morte dos sonhos, dos projetos. A tristeza, ela pode ser boa ou má. Aí é questão de quem a sente, fazer um balanço da própria vida e ver se é uma graça ou se é uma tentação. Assim escreve São Francisco de Sales: é verdade que há mais efeitos maus do que bons, porque só há 2 efeitos bons na tristeza de Deus, mas para a tristeza do mundo são 6. Então vamos lá. Se a tristeza de Deus, ela me chama a misericórdia e a penitência, próprio do tempo que nós estamos, ter um coração misericordioso e fazer penitência. Se essa tristeza, ela é má, ela traz consigo um desses ou vários destes: angústia, preguiça, indignação, inveja, impaciência e ciúme. Então veja que a boa tristeza tem 2 frutos, a má tristeza tem 6. O que é que está no teu coração? O que é que você tem cultivado dentro? O inimigo serve-se da tristeza para exercitar a perseverança dos bons. Que se a pessoa tem um caminho de santidade, se a pessoa tem amizade com Deus, e se ela quer fazer a coisa certa, e não fica só choramingando nos cantos e reclamando da vida, esta pessoa verá que essa tristeza desperta nela perseverança, constância, resiliência, porque assim o mal procura alegrar os maus com o pecado.
O diabo procura alegrar os maus com o pecado, e ele procura entristecer os bons nas boas obras. Então você está fazendo a coisa certa, e você pode sentir uma angústia. E a pessoa está fazendo a coisa errada, ela só está sorrindo. Olha o modo que o diabo joga. Olha como que o diabo joga. Para que o bom que está fazendo o bem tenha inveja do mal que pratica a maldade. Aí a pessoa não sabe se agrada a Deus ou se agrada ao diabo, se acende uma vela para Deus ou outra para o diabo, e ela se perde nesta caminhada. Assim, como não pode atrair para o mal, senão tornando-o agradável, também não pode afastar do bem, senão tornando-o desagradável. Você me entende isso? Se eu te ofereço um doce e você me pergunta, é gostoso? Eu digo, é delicioso. Você tem vontade de comer. Mas se eu digo para você, não, é podre, é ruim, é azedo, você não o quer. É assim que o mal age. Ele transforma o que é mal como agradável. Ele veste o mal de agradável, e ele veste aquilo que é bom de desagradável, para que você afaste daquilo que é bom e deseje o mal. Mas Deus, ele não vê a aparência, Deus vê a essência. O ser humano anda muito vendo a aparência das coisas. O que vale é aquilo que eu vejo. Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. E se você procura ter um coração bom, se apegado ao bem, e não entra nesse jogo do mal, onde ele transforma o mal em agradável e o bem em desagradável, você vai caminhando sobre as águas. Você vai vencendo as intempéries da vida. Você vai vendo uma ação de Deus que acontece na sua vida. A primeira coisa que uma pessoa que está sofrendo de uma tristeza má, não a tristeza que vem de Deus, mas a tristeza que vem do inferno, primeira coisa que a pessoa faz é reclamar, é murmurar. Ela gosta de ficar falando, reclamando, xingando, não tem paciência. Segundo São Francisco de Sales, é um sinal de não mudança. É um sinal de não mudança. É um sinal apenas externo e não do coração. A tristeza má, ela perturba a alma. A pessoa fica perturbada, a alma se inquieta, tem pensamentos de tragédia, o coração se afasta da oração. Quantas pessoas eu atendo que buscam ajuda, primeira coisa que eu pergunto, você tem vida de oração? Você tem vida sacramental? Você tem vida de confissão? Você vai à missa todo domingo? Não. Ó, meu filho, então você quer que eu faça o quê? Você não está procurando bênção, você está procurando mágica. Eu não sou mágico. Você está procurando mágica, você não está procurando bênção. Como que a pessoa, ela quer ter uma vida realmente imersa na vida que Deus nos quer? A pessoa tem uma alma perturbada, uma alma inquieta, não tem vida de oração, não tem vida com Deus. Ela quer o quê? O que ela quer? Quando eu pergunto, a pessoa fica calada, porque ela está falando uma coisa, mas ela está fazendo outra coisa. O cérebro, a mente, fica atormentado e priva a alma do conselho. Você não sabe o que fazer, não tem resolução, perde o juízo e não tem coragem, absorvendo-lhe completamente as forças. Uma tristeza má, ela rouba as forças. A pessoa, ela sente fraca para qualquer coisa na sua vida. O rei Davi não se queixa só da tristeza.
quando ele diz: por que está triste a minha alma? Mas ele se queixa daquilo que está atrás disso. Por que te perturbas? Porque uma tristeza do inferno, ela traz perturbação. Perturbação. E Jesus vai dizer aos seus apóstolos: vós estarei tristes, mas eu vos digo, não se perturbe o vosso coração, nada temais. Uma coisa é a tristeza, outra coisa é a perturbação. Uma coisa é a tristeza, outra coisa é o medo. Jesus diz para os seus apóstolos: tristeza sim, perturbação não. Tristeza sim, medo não. A tristeza má, ela perde o coração, atormenta o coração, torna-o inútil, fazendo-lhe perder o cuidado das boas obras. Agora eu venho com a tristeza boa. Falei até agora da má tristeza, mas vamos para a tristeza boa. A tristeza boa, ela dá força e coragem, e não deixa, nem abandona um bom desígnio. Esta foi a tristeza de nosso Senhor, que embora fosse a maior tristeza que já existiu, não lhe impediu a oração e nem o cuidado dos apóstolos. Você vê Jesus triste até a morte no Getsêmani, mas ele reza: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Essa é a tristeza boa. A tristeza má, ela te afasta da oração. A tristeza boa te leva à oração. A tristeza má olha para o seu umbigo. É só você, meu filho. No mundo todo é só você o triste, entendeu? É só você que enfrenta problema na vida. A tristeza má é assim, ela olha para o umbigo. A tristeza boa, ela me faz olhar para os outros. Jesus, ele reza e ele está preocupado com os 3 amigos que estão com ele no Getsêmani. Olha a diferença de uma tristeza da outra. Uma tristeza que me leva à oração, que me leva ao cuidado com os outros. E Nossa Senhora, tendo perdido seu filho, também ficou triste com São José, mas nem por isso sentou e chorou. A tristeza de Maria deu força para aquela mulher. Ela volta, ela caminha um dia e o procura durante 3 e o encontra no templo. A tristeza de Nossa Senhora não a paralisou, não a deixou de procurar o Senhor por diligência. Assim também Maria Madalena, a sua tristeza não a fez ficar deitada na cama, mas a fez de madrugada ir até o túmulo do seu Senhor, levando perfumes. Você me entende isso? Você entende isso? A má tristeza me prostra, a boa tristeza me impele, me impele. Jesus triste, ele orou e preocupou com os seus. Maria angustiada, ela caminha e volta para Jerusalém. Madalena angustiada, ela vai até o sepulcro. A tristeza pecaminosa, a tristeza que é pecado, ela impede a oração e a contemplação e faz desconfiar da bondade divina. A santa, ao contrário, fortalece-nos na bondade de Deus e impede-nos e impele-nos a invocar a sua misericórdia. Repito isso: a tristeza pecaminosa nos afasta de Deus e nos faz desconfiar da sua bondade. A boa tristeza nos fortalece, nos faz buscar a Deus e quer encher a nossa alma de misericórdia. Assim a tristeza santa reza:
Sou uma criatura miserável, vil, abjeta. Logo Deus usará de misericórdia para comigo, porque a virtude acrisola-se na doença e não se aflige por ser pobre ou miserável. Veja que beleza o que São Francisco de Sales nos ensina. Você se apresenta a Deus, leva as suas misérias, leve o seu pecado, leve o seu medo, e Deus virá com todo o seu amor, com toda a sua misericórdia. Use a sua tristeza para ser uma pessoa melhor. Ao invés de você ficar reclamando da sua tristeza, descubra por que eu estou passando por isso. O que eu preciso aprender com este momento que eu estou passando? Quais as lições que eu preciso aprender na tristeza, porque eu não consegui aprendê-las na alegria? E a tristeza, meu filho, que é para bater na tua porta, não bate na minha. A cruz que é para estar nas minhas costas, não estará na tua. Então é preciso olhar para Jesus, para Nossa Senhora e para Madalena. Pelo menos São Francisco cita essas três. Jesus triste, ele ora e se preocupa com as pessoas. Maria triste, ela vai buscar o Senhor, ela não fica sentada reclamando e choramingosa, ela toma atitude. E Madalena chorosa, de madrugada ela vai ao sepulcro. E assim termina esta explanação São Francisco de Sales. O Espírito Santo é o autor da tristeza santa, ou tristeza boa, porque essa tristeza me leva à oração, essa tristeza me traz para Deus. O diabo é autor da má tristeza, porque essa quer me afastar de Deus e me impedir que eu tenha uma vida de oração. A tristeza boa, ela quer a vida. A má tristeza, ela quer a morte. Você entende que no final das contas é uma escolha sua, se a sua tristeza é boa ou a sua tristeza é má. É você que vai escolher ficar prostrado, ficar reclamando, não ter atitude, ou você vai escolher voltar a Deus, voltar à oração, fazer o que é certo, apesar de não querer fazer o que necessita ser feito, para que aquela tentação, ela se torne provação. Transforme tentação em provação. Porque a tentação vem do diabo, mas as provações vêm de Deus. E Deus não nos manda provação alguma superior às nossas forças. Mas com isso, o Senhor nos dará meios de sairmos dela com mais alegria, com mais esperança, com mais certeza. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Até a tristeza, boa e santa tristeza. Claro que nós não estamos santos a esse ponto, mas São Francisco de Assis chegou a uma santidade tal que ele olha para a tristeza e diz: minha irmã, querida tristeza. Que ele descobriu na tristeza um Deus que ele falava ao coração. Que possamos, meus irmãos, buscar o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar, e colocar na sua presença aquilo que aflige o nosso coração. Ao Senhor Jesus toda honra, toda glória e todo louvor. E aí, pessoas lindas, o que vocês acharam deste vídeo? Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe seu like, seu comentário. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.